quanto que custa ter doença de Parkinson. Esse é um assunto que eu vejo pouco por aí, mas é um assunto extremamente importante. Tudo nessa vida tem custo, tudo nessa vida gera gastos. E em tratando-se de doença de Parkinson, esse assunto, conversar sobre isso, se torna cada vez mais importante, uma vez que políticas públicas precisam ser criadas em cima disso e os pacientes e familiares também precisam se preparar. Meu nome é Karina França, eu sou neurologista, sou especialista em distúrbios de movimento e hoje a gente vai falar sobre isso. Aproveitando, se você gosta de assuntos sobre doença de Parkinson ou outros distúrbios de movimento, por favor, já se inscreve no canal, assim sempre que eu publico um vídeo você recebe uma notificação. Vamos lá? Parece óbvio pra gente que pessoas com doença de Parkinson geram gastos, têm custos. Mas a gente sabe quais são esses gastos e quanto que eles são? Quando a gente fala em gastos com saúde, as pessoas pensam em consultas médicas e em remédios. Basicamente é isso que vem à mente. E claro, pessoas com doença de Parkinson precisam de consultas médicas regulares, precisam tomar remédios. E isso, claro, gera custos, seja para a pessoa em si que está tomando as medicações, seja para o governo, caso esses medicamentos sejam fornecidos por algum programa governamental. Mas não é só isso. Custos diretos de uma pessoa com doença de Parkinson vão além das consultas médicas e medicamentos. Incluem também, por exemplo, reabilitação. Eu falo bastante por aqui que pessoas com doença de Parkinson precisam fazer fisioterapia e fonoaudiologia regularmente para evitar problemas futuros e tratar esses problemas quando aparecem. Por exemplo, alterações de caminhada e quedas podem ser prevenidas e tratadas por um bom fisioterapeuta. Alterações de fala e deglutição podem ser prevenidas e tratadas por um bom fonoaudiólogo. Mas não é só isso. Muitos pacientes com doença de Parkinson precisam também de acompanhamento com um psicólogo, apoio de psicoterapia, para processar o estresse emocional e todos os problemas que vêm junto com a doença. Além disso, a gente sabe que pessoas com doença de Parkinson têm uma incidência maior de ansiedade e depressão, que são um problema por si só e, claro, quando acontece, precisam ser tratadas, senão esses sintomas pioram os sintomas da doença de Parkinson. Muitos pacientes também precisam de terapeuta ocupacional para ajudar esses pacientes com a perda de autonomia no dia a dia. E por fim, muitos, se não todos os pacientes com doença de Parkinson se beneficiam de um profissional de educação física para ajudar esse paciente a fazer mais exercício físico e exercício físico com segurança. Ainda sobre os custos diretos da doença de Parkinson, muitos pacientes com doença de Parkinson precisam ser hospitalizados, ficar internados no hospital. A gente sabe que pessoas com Parkinson têm um risco muito maior de serem internados do que aquelas pessoas sem Parkinson, comparando com pessoas da mesma idade. E pessoas com Parkinson internadas tendem a ficar no hospital muito mais dias do que pessoas sem doença de Parkinson. Inclusive, eu fiz recentemente um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar o link para vocês. Portanto, os custos dessas internações, o custo da permanência hospitalar, das medicações que o paciente recebe durante essa internação, das intervenções médicas que ele recebe durante essa internação, também precisam ser contabilizados. E outro custo direto da doença que precisa ser contabilizado é o custo das terapias avançadas. Nós sabemos que pessoas em fases moderadas da doença de Parkinson, ou seja, aquelas pessoas que já têm flutuações motoras, ora tão bem, ora tão mal, ora tão bem, ora tão mal, ao longo do dia, e não tem ainda um quadro demencial ou algum outro sintoma resistente à terapia, tem indicações de terapias avançadas para a doença de Parkinson. E existem várias delas, inclusive no Brasil. No Brasil, por exemplo, a gente tem o exemplo mais comum e o mais utilizado é a cirurgia de estimulação cerebral profunda. Isso é uma terapia avançada para uma pessoa com doença de Parkinson. E isso, claro, tem custos e que não são custos baixos. Além disso, a gente tem aqui no Brasil também o ultrassom focado de alta intensidade, o HIFU, que acabou de chegar em território nacional. E tá para chegar também a bomba de levodopa, que é um aparelhinho que consegue dar levodopa de forma subcutânea para o paciente de uma forma contínua ao longo do dia. Essas são estratégias avançadas, mais modernas, que estão aqui para atender uma parcela da população de pessoas com doença de Parkinson, que não tem um controle adequado de sintomas com as estratégias básicas e que, claro, custam mais dinheiro. E a gente também tem que levar isso em consideração. E ainda, pessoas com doença de Parkinson em fases mais avançadas da doença provavelmente precisam de auxílios de locomoção. Esse paciente talvez vai precisar de um andador, ou em alguns casos de uma cadeira de rodas, de uma cadeira de banho, de um carro adaptado. E isso tudo gera custos.
Mas até agora eu só falei de custos diretos da doença de Parkinson. Só que não é só isso. A gente também precisa contabilizar os custos indiretos da doença de Parkinson. Como assim? Pessoas com doença de Parkinson geralmente começam a doença por volta dos 60 anos de idade. Alguns um pouco mais cedo, alguns um pouco mais tarde. E existe também o Parkinson precoce, aquelas pessoas que vão começar a doença na casa dos 20 e 30 anos de idade. Considerando que é uma pessoa ativa, uma pessoa que teria condições ainda de continuar trabalhando e continuar produzindo se não fosse a doença de Parkinson, a perda dos dias de trabalho ou a perda da qualidade do trabalho dessa pessoa também precisa ser contabilizada como um custo indireto da doença de Parkinson. Se essa pessoa falta muito trabalho ou essa pessoa perde o emprego por causa da doença de Parkinson, isso também gera custos. Além disso, pessoas com doença de Parkinson têm uma probabilidade maior de parar de trabalhar mais cedo, de se aposentar mais cedo. E isso também gera custos, seja para a pessoa no contexto de uma previdência privada, seja para o governo, mas são custos que precisam ser contabilizados. Além disso, pessoas com doença de Parkinson em fase avançada geralmente precisarão de cuidadores, seja para tarefas simples do dia a dia ou para tarefas mais fundamentais, como auxílio para tomar banho, auxílio para se alimentar, auxílio para se locomover. Esses cuidadores podem ser pagos, cuidadores profissionais, e isso é óbvio que vai gerar um gasto e um custo, mas muitas vezes esses cuidadores são membros da própria família. E isso também gera custos, porque essa pessoa poderia estar trabalhando fora, poderia estar produzindo e gerando renda, mas essa pessoa está cuidando da pessoa com doença de Parkinson em fase avançada. Então, todos esses custos precisam ser levados em consideração em uma pessoa com doença de Parkinson. Mas eu já falei para vocês quais são os custos, mas no final das contas, qual é o custo total disso? Um estudo da Michael J. Fox Foundation estimou que, nos Estados Unidos, em 2017, havia cerca de 1 milhão de pessoas vivendo com doença de Parkinson. Nesse estudo, estimou-se que o custo de manter essas 1 milhão de pessoas com doença de Parkinson era de cerca de 52 bilhões de dólares ao ano. E se a gente fizer uma projeção de aumento de casos de doença de Parkinson, que é algo que a gente está vendo nos nossos olhos acontecendo sem a menor sombra de dúvida, estima-se que em 2037 cerca de 1,6 milhão de pessoas estejam vivendo com doença de Parkinson. E aí, esse custo anual subiria para cerca de 79 bilhões de dólares, claro, ao ano. Mas, Karina, eu não vivo nos Estados Unidos, eu vivo no Brasil. E no Brasil, quanto que custa ter doença de Parkinson? A gente teve recentemente um estudo publicado, uma estatística brasileira, feito por pesquisadores brasileiros, claro, que estimou que, no Brasil, o custo anual de manutenção de uma pessoa com doença de Parkinson, isso eu tô falando de custos extras, tá? Não tô falando de alimentação, de aluguel da casa, eu tô falando de custos extras. Era de cerca de 4 mil dólares ao ano. Esse estudo foi feito com base de um questionário que foi disponibilizado para pacientes que usavam exclusivamente o SUS para tratamento da sua doença de Parkinson. E a gente sabe que esse custo está muito subestimado, porque, por exemplo, nesse questionário estimava-se que o custo de uma consulta médica no SUS era cerca de R$10. A gente sabe que R$10 não é o custo real de uma consulta médica, nem de uma consulta de um fisioterapeuta. Então, os custos eram muito subestimados. E mesmo assim, o custo anual foi de 4 mil dólares por paciente. E mesmo pegando pacientes que dependem exclusivamente do SUS, cerca de 50% desses gastos eram gastos feitos com recursos do próprio paciente. Então, os pacientes com doença de Parkinson, que são 100% dependentes do SUS, gastam em média 2 mil dólares por ano com os cuidados de sua doença. Se a gente considerar o dólar no câmbio atual cerca de R$6, isso dá em torno de 12 mil reais por ano, o que é uma cifra extremamente considerável se a gente lembrar que o Brasil é um país cheio de desigualdades e isso pode ser uma fortuna para grande parte dos pacientes com doença de Parkinson. E claro, nós não temos esses dados, mas certamente pacientes com doença de Parkinson que arcam com a boa parte dos custos do seu tratamento, do próprio bolso ou que usam planos de saúde, certamente gastam muito mais do que isso. Eu sei que esse não é um assunto legal da gente falar, não é um assunto
assunto divertido, mas é um assunto super necessário. A gente precisa saber que esses gastos existem. Esses gastos existem para que as pessoas com doença de Parkinson tenham uma melhor qualidade de vida, apesar dessa doença, que é uma doença tão difícil. Sem esses gastos, essas pessoas teriam uma qualidade de vida e uma sobrevida muito menores, muito piores. Então nós precisamos ter isso em mente para a gente pensar em políticas públicas para esses pacientes e para que também pacientes e familiares possam se organizar financeiramente, sabendo dos custos que poderão surgir. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tema sobre doença de Parkinson, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida e até a próxima.